Eu queria primeiro fazer um prelúdio para quem não é Javeiro Hard como vocês aqui, que tem o café estampado, tatuado no braço, sobre o mundo do Java. Porque tem esse ponto que eu acho que a gente não falou no primeiro episódio do Java, que não é claro para muita gente, né? A gente tem a linguagem Java padrão, certo? Linguagem Java puro. E a gente tem os frameworks que são padrão da própria linguagem, né? E tem J2EE, J2SE e etc. O 2 morreu faz um tempo aí. J2EE morreu? A gente não fala mais o 2, né? Eu parei nessa época. Faz tempo. Bicho. Aí eu virei gente e fui pro pai. J2ME. J2ME, cara, pode crer, que era pra fazer joguinho de celular. Lembra disso? Na verdade, a história do Java, ela é bem antiga, né? Essa questão de frameworks também, a gente tá aqui zoando um pouco, né? Mas evolui da mesma forma que evolui hardware, evolui metodologias de software, né? Então, nessa época tinha já, de fato, o Java 2 Enterprise Edition, né? O Java 2 Standard Edition, que era, teoricamente, o Java puro e o Java para rede, o Java para internet. Na prática, quando a gente fala de plataforma Java, né? A gente geralmente fala desse Java 2 Enterprise Edition. Sim. Os outros acabaram caindo na obsolescência. Sim. Aí, para o pessoal entender, para até ver a diferença, né? O Java, diferente de, por exemplo, o Python, ele não tem um Java que é só Java. Que nem, por exemplo, deixa eu dar um exemplo melhor. A gente tem um JavaScript e tem um Node que roda em cima do JavaScript. Do dialeto JavaScript. Né? O JavaScript roda em cima do Node, né? Não, o JavaScript é uma linguagem pura. Beleza. Você pode rodar lá num browser com o Node.js não é a maquininha virtual que roda as paradas? Que roda JavaScript. Isso. O Node é mais um servidor, né? O Node, na verdade, ele nasceu do motor do browser JavaScript para poder rodar. Exato. O Java, ele para funcionar... O Node.js está para JVM, não é? Sim. O TypeScript está chegando então o JavaScript roda em cima do... TypeScript, você tocou no ponto certo, exatamente. Então, por exemplo, o Java eu não consigo rodar ele, só o Java sem o J2EE, sem o JE, certo? Não. Exato. Ele tem essa dependência das bibliotecas padrão. O Java você só roda com a JVM, você não vê mais nada. Sim. O Java SE. Não, mas é porque quando você fala do Java SE e do Java EE, você está falando de todos aqueles collections que são da própria linguagem, todas aquelas bibliotecas, etc. Que é meio que o framework padrão, certo? Porque assim, onde você está querendo chegar? O Java purinho, cara, você faz lá um Java C, coloca o nome da classe, ele vai gerar o ponto .class. Isso. E vai rodar aquele código. Maravilha. O Spring veio porque quando você precisava levantar uma aplicação web... Para pegar esse ponto. Você consegue fazer isso sem um J2, JC e JE. Consegue. Então, beleza. É isso que eu queria aqui, para fazer o paralelo com as outras linguagens, entendeu? O ponto de partida é aí. O Java é que... Eu tô achando que vocês são programadores de framework. Vocês nunca fizeram um ponto Java para gerar um ponto... Eu tô achando o contrário, na verdade. A gente tá pensando invertido. Vamos cortar isso aí. O Java puro funciona. É uma linguagem de programação. Funciona muito bem. Tem o compilador e tem a virtual machine onde roda ele. O equivalente da virtual machine do Java, por exemplo, no JavaScript, pode ser o Node, se você está rodando no servidor. Mas pode ser também, como o Valdir falou, seu browser. Mas, de qualquer forma, você precisa de algo para interpretar. Nenhuma delas gera um executável. Nenhuma delas tem a parte ali de compilação, onde você vai sair com um ponto .exe no final. É porque assim, tem a questão do runtime, que você tem a plataforma onde ela é interpretada. Toda linguagem tem. Beleza? Acho que eu estou sendo confuso. Será? Quando a gente fala dos por isso, padrão... esse ponto que você tá trazendo aqui é muito importante para esse podcast, porque a confusão não é a linguagem, são as pessoas que fazem Exato, então vamos esclarecer. Esclarece aí, você que manja tudo de Java. talvez a gente voltando mais para trás seja mais tranquilo de entender. Java como linguagem, ele começou uma linguagem comum, como tem o Python, por exemplo, que você pode escrever um arquivo Python e executar na sua máquina. Isso, é isso que eu quero resgatar, porque o bagulho está tão avançado que a gente não sabe como começou. Exato. É igual, por exemplo, eu tenho lá o PHP. O PHP eu posso usar o compilador, o interpretador padrão dele lá na linha de comando, escrever um arquivo .php e executar. Mas o PHP começou com páginas de internet. É um pouco diferente. Sim, Depois que se separou. Exato. Antes ele compilava dentro de uma biblioteca do próprio servidor web, etc.
Mas aí eu posso ter um framework em cima dele, que nem o Zend, Cake, etc. E posso ter as bibliotecas que são padrão dele, da própria linguagem. Vou pensar bem, O o que eu próprio quero Java saber J2EE é um conjunto de bibliotecas, vamos dizer Isso, é isso que eu quero que a gente deixe claro. O JEE e o JSE, eles são o conjunto de linguagens padrão da linguagem e não framework. É isso que eu quero esclarecer, entendeu? assim. Exato. Muito bem, até que fim que entendeu. E vamos lá, né? Então, o Java... Pessoal, tenham paciência porque eles são javeiros. A gente tem que desenhar para essa galera entender. O Java, ele tem ali um conjunto de sintaxe, né? Então você tem ali da linguagem a sintaxe e você tem a JVM que interpreta a sintaxe. Aí acabou o JSE. O JEE são um conjunto de especificações de comportamentos que são necessários em um mundo corporativo para ter aplicações distribuídas. E aí a gente dá Que o aí nome... tem o RMI e os caralho tudo. Isso, a gente dá o nome para isso de JSRs. Enterprise Java Beans. Nossa. E aí, esse conjunto de JSRs, né, são organizadas nas versões de JEE. No passado, Java Enterprise Edition e agora Jakarta Enterprise Edition. Então, quando a gente fala de uma capacidade, e aí a gente vai falar muito disso aqui, né, porque o Spring Boot ele traz muito disso, mas quando a gente fala de uma capacidade de validações por meio de anotações, você está falando do Java Beans Validations. Isso é uma JSR, acho que saiu na versão do JE 1.6. Aí você tem isso lá no arcabouço, certo? Aí você tem frameworks que implementam essa especificação. Beleza, agora vamos pegar daqui para poder ser mais didático. Então, temos o Java, o JE e o JSE são as bibliotecas padrão dessa linguagem. Elas não são frameworks, beleza? É isso que eu queria deixar claro. E em cima disso, dessa plataforma Java, nós temos os frameworks que atuam em cima dessas bibliotecas. Antes disso ainda, até acho que o ponto que você tocou no começo, no JSE você não precisa. Para o JE, você não roda ele sozinho, como você mesmo disse. Você tem servidores de aplicação. Quando a gente fala em Spring Boot, a gente fala, além de falar do framework Spring, a gente também fala do servidor que roda por trás. Sim, é que o Spring ele tem um servidor também já embedado dentro dele mesmo, né? Exato, mas nem sempre foi assim. E como a gente vai falar de Spring Boot, acho que é interessante a gente falar do que de novo e de muito bom ele traz, né? Quando a gente fala em J2EE, a gente fala em aplicações corporativas, né? Aplicações de produção distribuídas, a gente fala em WebSphere, em WebLogic, em JBoss, Glassfish. Exato. Você precisa ter um servidor onde você vai instalar inclusive essa biblioteca ela é distribuída. Você tem uma parte no seu cliente, você tem uma parte que fica dentro desse servidor, uma parte compartilhada, outra parte nem tanto, onde isso vai rodar. Diferente, aí não diferente tanto do Python, que eu não conheço o Python daquela época, mas talvez diferente do Python que a gente tem hoje em dia, que é mais parecido com o Spring Boot, onde a sua aplicação ela é inteira contida dentro de um pacotinho só, né? Então você tinha esse viés de... não necessariamente, né? E depende do... Você pode ter, por exemplo, uma organização do teu pacote Python muito semelhante com o Spring Boot, que você transforma ele num executável, entre aspas, que você já sobe um web server, etc., tudo dentro dele mesmo. Que é muito semelhante ao que eu falei, com, por exemplo, o Flask, ele é muito semelhante com a estrutura do Spring Boot quando você está trabalhando com serviço, por exemplo, né? Que você já sobe direto os endpoints, os mapeamentos, etc. E um web service já embedado dentro dele mesmo, né? E eu acho isso legal pelo seguinte, aí já entrando mais no Spring Boot, eu acho que a grande sacada dessa virada do Spring Boot foi, de fato, encapsular um pouco dessa infraestrutura para executar o Java dentro do próprio framework, né? E não precisar de um application server, etc., como a gente trabalhava com os WAR, né, antigamente, ou os próprios JAR que você rodava em linha de comando direto no interpretador, né? Então, acho que essa parada do Spring Boot de encapsular toda essa parada foi o que meio que virou o jogo para a adoção do próprio framework, né? O que você está comentando é interessante, é o tal do FatJar, né? Então, a gente já tinha isso antes. Você tinha plugins do Maven que pegava os jars que você tinha na sua dependência e unificava para você compilar tudo em conjunto
e aí você tem uma distribuição, né? E aí, de fato, o Spring Boot ele veio olhando para isso também. Só que um pouco o que as pessoas acham que não veem assim muito por trás do Spring Boot, né? É que, na verdade, ele veio... Né? Então, o Spring ele trouxe injeção de dependências, né, no código ali, e ele trouxe a inversão de controle. O Spring Boot, o que ele fez? Ele trouxe ali a gestão das suas dependências de bibliotecas. Você estava falando de framework no começo, né? Então, o Java é muito composto por frameworks. E manter a compatibilidade entre todos os frameworks que você acaba usando na sua aplicação, ela é muito difícil. Então, quando você traz ali o Spring Boot como responsável por gerir a compatibilidade, e ele também muda. Se você abrir um jar que é montado pelo Spring Boot, ele mudou a estrutura do jar. Lá dentro, ele tem uma classe que chama Jar Launcher. E aí, essa classe, ela quando é inicializado um jar, ela entra dentro do próprio jar e pega os arquivos que ela trouxe como dependência que estão lá dentro. Então, dentro do seu ponto jar tem outros jars, né? E todo o controle desse fluxo de inicialização, ele também pegou a reboque a capacidade de ciclo de vida, né? A gestão de ciclo de vida dos objetos. O Spring, e aí eu estou falando de Spring, não estou falando de Spring Boot, tá? E aí depois a gente volta um pouquinho nisso aqui também. Mas o Spring, quando ele trouxe a gestão de dependências, ele trouxe um ciclo de vida para inicialização dos bins. Então você tem lá, no passado, aqueles XMLs, né, extremamente verboso, lá no Java 1.4 que não existia annotation. Java verboso? Imagina. Tá falando de alguma outra coisa. Mas assim, vamos pensar que lá em 2003, né, você não tinha anotação, conceito de anotação, programação orientada a aspectos, estava em desenvolvimento. Então, o que se tinha era o XML. Logo na versão 1.5, quando vieram as anotações, aí o Spring também se modernizou e começou a olhar para isso, né? Mas o ponto é, o Spring ele tem ali um ciclo de inicialização dos bins, né, que faz o controle das factories, né, da criação dos objetos, para poder depois fazer a injeção, controlar a transação e até chegar no ponto que é muito bonito do Spring, que é a orientação a aspectos, né? Ele faz todo esse controle. Aí, o que o Spring Boot fez? Ele olhou para isso e colocou nos jars uma capacidade de se tornar iniciáveis, que é o tal do Spring Boot Starter. E aí acabou, bicho. Porque aí você consegue trazer as capacidades que a gente acabou de falar aqui de inicialização de servidor embedded. Então, você não sabe o que tem por trás do Spring Boot Starter Web. Então, até para deixar mais claro para quem não conhece ainda muito bem o framework, tá? Eu tenho a minha limitação até um ponto, eu vou ficar vendido aqui com vocês, mas até o Starter acho que eu conheço. Então, quando você traz lá, por exemplo, Spring Boot MVC ou Spring Boot Web, você declara essa dependência desse starter e dentro dele ele tem a biblioteca das libs, não é isso? E ele gerencia dentro desses próprios pacotes, esses agrupamentos. Na verdade, Spring MVC, Spring Batch, Spring Cloud, por exemplo, não são necessariamente Spring Boot. Acho que assim... Isso. Vamos esclarecer isso já, para a galera entender? O Spring Boot é uma contemplação, tipo assim, é a versão final de várias boas ideias que foram acumuladas no decorrer dos anos. Sim. Para o pessoal que é mais novinho, talvez tenha começado o Java agora, todos esses problemas eles foram resolvidos com o decorrer do tempo. Lá no começo era tudo mato, era tudo uma várzea do caramba. Gestão de dependência era algo extremamente complexo. Baixava dependência que tinha dependências transitivas, que a gente fala, né, que depende de outros produtos. Aí tinham dependências que concorriam uma com a outra. Aí chegou ferramentas para gerir dependências, como o Maven, por exemplo, Gradle hoje em dia, enfim. Hoje tem várias, mas chegou no ponto que a gente já conseguiu ver um viés de organização nas coisas. Isso do ponto de vista, sei lá, de organização de aplicações, vamos dizer assim. Do ponto de vista de frameworks também. No Java você tinha JSF, Struts, Prime Faces, um caminhão aí, nenhum deles era o default, sabe? Aquele que você fala, isso aqui é o framework que eu vou para fazer minha aplicação, se eu achar que tem outra coisa melhor fazer, eu vou em outro.
tinha nenhum desses assim que era muito mais estabelecido que os outros. Surgiu o Spring. O Spring, eu fui o Spring sem ser boot, o Spring, o próprio framework. Qual que, na minha opinião, é o diferencial do Spring? O que é o Spring como framework? O que é a diferença do Spring MVC e do Spring Boot? Explica pra galera entender. O Spring, ele é um conjunto de frameworks. É uma família. Família Spring. Uma família de frameworks. Cada uma com uma tarefa diferente. Então, o Spring MVC, né, que é o Model View Controller, por exemplo, é o Spring 2 Enterprise Edition. É o Java 2E do Spring, é isso. E aí, quando a gente fala em framework, a gente fala num conjunto de ferramentas e de forma de organizar, né, e de subir a sua aplicação, que é mais ou menos produtiva, enfim, e atinge um certo objetivo. Então, por exemplo, você tem um framework, você tem um Spring MVC para fazer essa parte aí de aplicação web, você tem o Spring Data para lidar com repositórios e com aplicações de banco de dados e tudo mais. E no começo, principalmente, eu foco muito no Spring MVC, por exemplo, que era o cara que se consolidou como o principal framework de aplicações web Java, né? E para mim, qual que é o diferencial do Spring? É a simplicidade. O Spring, mais do que, obviamente, que é um framework extremamente bem escrito, mas ele é um conjunto de técnicas e de patterns que induzem você a usar boas práticas de programação. Então, essas coisas que o Valdir falou de injeção, de inversão de controle, injeção de dependências, não são ideias novas, ideias que o time lá do Spring teve. São ideias que sempre tiveram, mas que você construiu um framework que, de fato, adota todas faz essas boas práticas e deixa isso meio que te obriga a usar as boas práticas para poder utilizar o framework. Exatamente.